Bom, senhores, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje nós vamos começar o nosso encontro do Grupo de Pesquisa em Filosofia do Direito da UBRA Campus Canoas. O material que a gente vem lendo é Ética a Nicômaco, né, do Aristóteles. Nós devemos depois desenvolver os nossos estudos na política. A temática desse semestre é as relações entre ética, política e justiça na obra de Aristóteles, mais especificamente na Ética a Nicômaco e na política. Para quem é o primeiro encontro que está frequentando aqui, que está aparecendo, eu disponibilizei o material no site do Grupo de Pesquisa em Filosofia do Direito, www.gpfdir.com. Então você pode baixar uma versão aberta da Ética Nicômaco em português, assim como uma versão aberta também da Ética Nicômaco espanhol bilíngue grego e português. E também tem uma versão excelente da Política de Aristóteles, que é português e grego. Mas hoje eu gostaria de dizer para vocês que nós vamos ler Ética a Nicômaco, livro 5º, que é o livro que trata da justiça, capítulo 2. Capítulo 2 é onde o Aristóteles vai separar a justiça geral da justiça particular. Aqui eu estava dando uma relida, que o autor usa também a expressão justiça universal. Tá? E para nós é interessante na medida em que a gente quer estudar as relações entre ética, política, direito e justiça e ver como elas se relacionam. E a justiça geral, ela se relaciona com a legislação. Então, parte do justo é determinado pela legislação, ao mesmo tempo em que a legislação na obra aristotélica tem um caráter formador, ético dos cidadãos. Né? Isso, para os dias de hoje, ele é meio contrassenso, ele foge do que normalmente é defendido e sustentado nas universidades de direito, que vocês sabem que normalmente as teses normalmente defendidas nas universidades de direito hoje em dia dizem respeito à separação entre a política, o direito e a ética e a moralidade, né? Que são coisas distintas. Então, é bem interessante para a gente fazer um cotejamento, uma comparação com a nossa realidade, assim como é interessante também para a gente poder fazer uma crítica da nossa realidade atual, né, em que ética, direito e política são assuntos distintos. Bom, dando seguimento aqui, Ética a Nicômaco, livro 5º, capítulo 2. Tá? Só lembrando também que na aula passada, no encontro passado, a gente leu Ética a Nicômaco, livro 5º, capítulo 1. Então é o segmento da leitura da semana passada. Então, diz o Aristóteles no livro 5º da Ética a Nicômaco, capítulo 2, que temos estado a investigar a justiça enquanto parte integrante da excelência, porque dizemos que existe uma forma de justiça desta espécie, tal como existe uma forma de injustiça, que é a perversão. Uma indicação disto reside no fato de que, em atuar de acordo com as outras perversões, praticar injustiça, mas querer ter mais do que é devido. É o caso do que deita fora o escudo por covardia ou de quem diz palavrões, devido ao seu mau feitio, ou de quem não ajuda alguém com dinheiro por causa da avareza. Ora, quando alguém quer ter mais do que é devido, não é frequentemente por causa daquelas perversões, ou certamente não será por causa de todas elas, mas por causa de uma certa forma de maldade, a qual de fato repreendemos, isto é, por causa da injustiça. Então, o que o Aristóteles está dizendo aqui? Muitas vezes as pessoas agem mal, agem equivocadamente, erradamente, mesmo em relação às outras pessoas, seja porque a pessoa não ajuda os necessitados e muitas vezes isso acontece por avareza. Então, o problema aqui talvez não seja injustiça, mas sim avareza, né? Ou muitas vezes a pessoa é um soldado, ou agora na nossa realidade, como eu dizia ontem na nossa aula de ética e teoria da justiça, né? A pessoa é um médico e se nega a atender um paciente de coronavírus, aí, de Covid-19,
por medo do contágio, e aí no caso, não é que a pessoa seja gananciosa, que é o objeto próprio da justiça, mas a pessoa pode estar se negando a dar o devido ao outro por covardia, não por ganância. Então, a justiça, que é a virtude que leva a cada um ter o que é próprio e não ter o alheio, ela torna razoável uma inclinação não racional da nossa alma, que é a ganância. Então, o ganancioso é aquele injusto, mas aquele que lida razoavelmente com esse sentimento em relação às coisas e a pertença às pessoas, que a gente chama de ganância, né? E claro, aqui ontem a gente discutia ainda, a ganância ela já tem um pouco de peso negativo no português, tá? A palavra em grego é a pleonexia, tá? É o pleonetikes, é aquele que quer tudo para si, né? Quer ter tudo, tá? Pleon vem de pleno, de cheio, né? Eke, de ter. Então é aquele que quer ter tudo. Então o ganancioso é aquele que quer tudo para si, mesmo o que é do outro, né? E esse sentimento que a gente tem em relação às coisas, né, de pertencer a nós ou pertencer aos outros, ele deve ser tornado apropriado, né, de modo que a gente se contente com o que é nosso e dê aos outros o que lhe pertence. E esse é o objeto próprio da virtude da justiça. Contudo, o Aristóteles aqui já no começo desse texto ele dá alguns exemplos. Por exemplo, quando o soldado, né, está na guerra, ele deve ao exército, à sua comunidade e mesmo a si próprio e à sua família atos de coragem. Se ele deita o escudo e foge, esse é um ato de covardia. Então, não é que ele seja ganancioso, mas ele está praticando uma injustiça, porque a justiça é dar a cada um o que lhe é devido, e nesse caso ele deve à comunidade um ato de coragem, e ele está negando à comunidade este ato de coragem. Então, nessa situação específica, o que faz o soldado agir injustamente não é a injustiça e a ganância, mas sim a covardia. Da mesma forma, ele dá um outro exemplo aqui, a pessoa que não quer ajudar a outra porque é avarenta. Então, vai tomar para si, não por ganância, mas por ser um avarento, né? Então, isso mostra que muitas vezes a pessoa pode agir de uma maneira injusta porque é gananciosa, e aí a pessoa está praticando de fato um ato de injustiça por ter desenvolvido a virtude da injustiça, mas algumas vezes também a pessoa pode praticar um ato de injustiça porque é covarde, porque é avarenta ou porque é intemperante, né? Então essas outras inclinações são devidas também por justiça às outras pessoas, né? Quando elas são devidas à coragem, né? Que a gente lidar com os nossos medos de maneira apropriada e sensata, ela é devida às outras pessoas na medida em que nosso ato vai afetá-las, né? E quando isso está prescrito em lei, por exemplo, que o soldado deva combater na guerra, isso é um débito, é uma dívida de justiça. A justiça é dar a cada um o seu direito, o que lhe pertence. A medida do que pertence a quem é dada pela lei. Então, quando a lei estipula que você deve praticar um ato de coragem, você tem uma dívida de justiça, não apenas aí vai agir a virtude da justiça, que leva você a dar a cada um o que lhe pertence, né? Esse sentido de atribuir, mas também vai influenciar nas suas escolhas a sua virtude ou o seu vício da coragem ou da covardia, né? Uma pessoa covarde, mesmo que não seja injusta, pode negar ao outro que lhe pertence. Um exemplo que eu uso muito para explicar isso aí, nas minhas aulas, é, por exemplo, aquele caso em que alguém, infelizmente, é uma pessoa justa, mas infelizmente causa um acidente de trânsito, atropela outra pessoa. E, com medo das consequências, foge do local do atropelamento. E até poderia ser que no atropelamento houvesse um caso de culpa concorrente ou a culpa exclusiva do pedestre. Mas como o motorista foge do lugar do atropelamento e não presta o devido socorro, ele acaba agindo injustamente e negando o socorro que é devido nessa situação. E muitas vezes isso pode causar até mesmo o óbito do atropelado. Então, nesse caso, não é que o motorista atropelador seja de fato uma pessoa injusta, mas acaba se tornando uma pessoa que omite socorro
socorro e talvez até um assassino e praticando uma injustiça grave em virtude da sua covardia. Não tanto por querer o que é do outro, mas por temer as consequências jurídicas dos seus atos. E aí o temor aqui é modulado, tornado razoável, exatamente pela virtude da coragem, não pela virtude da justiça, mas acaba influenciando nas ações de justiça. Tá? Então o que o Aristóteles está nos dizendo até aqui, que existe uma matéria que é própria da justiça, que é a ganância, e existem matérias que são próprias das outras virtudes. Contudo, as matérias, por exemplo, a coragem e o medo, a temperança e o prazer, e assim por diante. Mas, muitas vezes, a matéria das outras virtudes, quando é devido às outras pessoas, em razão da lei, é também matéria da justiça, né? Isso no primeiro parágrafo. Então, imaginem o que não vem no resto deste livro, né? Que coisa maravilhosa. Bom, seguindo aqui, há então, pois, uma certa outra forma de injustiça, que é um modo particular de injustiça em geral. Assim como há um sentido de ser injusto em particular e outro em geral, isto é, injusto enquanto transgressão à lei. Assim, uma coisa é cometer adultério em vista do lucro e receber o dinheiro. Com isso, outra coisa é cometer adultério por luxúria, tendo gasto dinheiro para o efeito e ainda por cima sendo castigado. Ou seja, a mesma coisa o adultério. Se você se envolve amorosamente com a esposa de outra pessoa, você se envolve por luxúria, né, por uma atração sexual ou amorosa, isso seria luxúria, que nem diz o Aristóteles. Mas se você se envolve com a esposa de um rei, que nem ele dá depois adiante o exemplo aqui também, ou de uma pessoa muito mais rica para ter acesso ao dinheiro e ganhar dinheiro com esse envolvimento amoroso, isso sim é injustiça, né? Não é luxúria. Então, o objeto que lhe move a agir é que vai definir se é injustiça ou se é luxúria, né? Se é o prazer que você está buscando ou se é a ganância, tomar o que pertence ao outro, né? Então, é o objeto que está na sua vontade que vai definir aquilo que caracteriza o vício ou a virtude que está em jogo, né? Contudo, quando essa ação afeta também as outras pessoas, passa a ser não apenas uma ação de luxúria, mas uma ação de injustiça também, tá? Dando seguimento aqui, quem age desta maneira parece ser mais um devasso do que propriamente ganancioso. No primeiro caso, quem age é injusto, mas não é devasso, pois é evidente que o motivo fundamental do seu ato é o lucro. Ou seja, né, o motivo, a intenção da pessoa, aquilo que está na vontade da pessoa, que é o lucro ou a devassidão, né, o prazer que ele pode ter com a esposa de outra pessoa, e é isso que vai definir, né, a virtude ou o vício que está em contejo. Em que pese uma ação injusta poder ser praticada pelo lucro, e aí é injustiça propriamente dita, ou injustiça particular, né, ou pelo prazer. E aí é uma injustiça geral, porque é injusto porque afeta a outra pessoa, mas o que motivou a pessoa a praticar aquela ação não foi a ganância, mas sim a busca do prazer, né? Então, seguindo aqui. Demais, todo e qualquer ato injusto pode ser sempre reconduzido a uma forma peculiar de perversão que o provocou, como, por exemplo, se alguém comete adultério, esse ato pode ser reconduzido à devassidão, como o princípio dessa ação perversa particular. Mas se alguém abandona o seu companheiro de armas, é covardia, e se alguém começa a bater noutra pessoa, é ira. Contudo, se alguém fizer algo com vista ao lucro, o seu ato não é reconduzido até nenhuma outra forma de perversão, a não ser a injustiça. Então ele está definindo precisamente aqui por exclusão, né? Então, se alguém abandona o escudo, é covardia, não é apenas injustiça. O motivo o que moveu ele a abandonar o escudo não é querer ter mais do que é dele, mas é o medo, e aí é covardia. Se alguém comete adultério em busca do prazer, o motivo que levou ele a cometer o adultério foi o prazer, não ter mais do que o devido, ter lucro, né? Ser o objeto da ganância. Então, é a devassidão, né? Que traduziram aqui por devassidão, mas deve ser intemperança, né?
E assim por diante. Então, o motivo vai definir o que vem a ser as virtudes, né? E aqui entra uma coisa interessante, porque na verdade a justiça aqui acaba se relacionando com a ética, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Em que medida a justiça se relaciona com a ética? Primeiro, justiça é um conceito ético, né? Que diz respeito à inclinação da ganância. Mas, segundo, acaba que as outras virtudes éticas que dizem respeito inicialmente somente a nós mesmos, como a coragem, a temperança e assim por diante, até mesmo o vício da avareza e o vício da ira, acabam que podem influenciar nas escolhas da justiça, podem interferir na vida dos outros. Esse é um desafio que eu coloco, por exemplo, para os liberais que acreditam que é possível separar ética da política, né? Ética do direito. Será que um direito livre da ética é viável? Será que uma política livre de ética é viável? Me parece nesse ponto aqui ser um pouco complicado, porque há uma necessidade da sociedade do direito ensinar virtudes éticas, mesmo coragem, temperança, para os seus cidadãos, sob pena de isso não sendo feito, as pessoas praticarem também injustiça, né, em virtude desses outros motivos que, quando afetam a si próprio apenas, não tem uma relevância social, pelo menos direta, né? Mas na medida que passam a afetar a vida dos outros, acabam tendo uma relevância, inclusive para a justiça mesmo, né? Quantos, acabei de mencionar o caso do atropelamento, né? A pessoa acaba agindo injustamente em virtude da covardia, né? Mas quantos outros exemplos eu poderia dar em que a pessoa pratica um crime movido não pela injustiça, nem pela ganância, mas sim pela intemperança, né? Querer ter mais prazer, mas querer ter mais dinheiro, por exemplo, né? E não tanto por um caso de ganância, mas por querer ter um padrão de vida muito acima daquilo que ele poderia ter, né? E aí um padrão ostentação aí, né? Imagina eu, por exemplo, traficantes de drogas, né? Os grandes traficantes, muitas vezes, né? Então, o cara, ele pode ser ganancioso, mas ele pode ser intemperante também. E isso pode fazer com que ele, que nem diz o Aristóteles no começo da política, se dê conta que a vida pelo prazer exige muito dinheiro, muitos recursos financeiros. E aí ele faz qualquer coisa para obter dinheiro, né? Bom, isso mostra que existe uma relação entre justiça e as demais virtudes éticas, né? Essa relação, inclusive, vai marcar uma distinção que Aristóteles faz entre justiça universal, ou seja, a justiça tomada nesse sentido de todas as virtudes, né? Quando a covardia, quando a coragem, a temperança e a própria justiça são devidas às outras pessoas, e a justiça particular, que diz respeito ao objeto específico da justiça, que é a ganância, né? Quando é apenas a ganância que está em jogo, e é por isso que se praticou justiça ou injustiça, estamos falando nessas traduções, desculpem, em justiça particular. Quando a gente está falando em todas as virtudes, a gente está falando em justiça geral ou justiça universal, dependendo da tradução, tá? Ou justiça universal, nessa aqui está justiça universal, estava lendo agora, antes inclusive do nosso encontro aqui. Então, justiça universal. Mas também veja justiça geral. Eu acompanho esse texto aqui, já li inúmeras vezes, e escrevi um artigo que se chama A Virtude da Justiça, e nele coloquei uma consideração que eu acho que é melhor, assim, se eu pegar pelo grego, se eu entendi bem no grego, né? Mas me parece que o Aristóteles não fala em duas espécies de justiça: justiça universal ou geral e justiça particular. O que ele realmente diz é que a justiça, a virtude da justiça, pode ser tomada num aspecto geral, que leva em consideração a matéria de todas as virtudes, e em seu aspecto particular, específico, que é a matéria própria da virtude da justiça, que é a ganância, né? Então é a mesma virtude, justiça, que leva a pessoa a dar a cada um o que lhe pertence, o seu direito, o que é justo, e essa mesma virtude ela pode ser tomada no que é próprio dela, que é a ganância, ou no que é mais geral, que é a matéria de todas as virtudes, tá? Dando seguimento aqui, é assim evidente que é uma certa forma de justiça que é particular, diferente daquela forma de injustiça geral.
O termo é equívoco, uma vez que a definição enraiza no mesmo gênero. Ambas têm nisto o seu poder, que são disposições de comportamento relativas a outrem. Porém, enquanto a injustiça particular se diz respeito à honra, à riqueza ou à salvação, ou o que quer que seja, assim conseguíssemos circunscrever tudo isso numa única designação, tem a sua origem no gozo obtido com o lucro. A outra acerca de tudo aquilo que diz respeito ao modo de ser do sério. É, pois, evidente que existe mais do que uma forma de injustiça e que a sua essência vai para além da excelência em geral. O que ela é e qual é a qualidade específica é o que está ainda por determinar. Foram então já estabelecidas as diferenças entre, por um lado, disposição injusta, o transgressor da lei e o iníquo, e por outro, disposição justa, observante da lei e o respeitador da igualdade, né? O legal desse trechinho, isso aqui ele especificou, colocou o problema da maneira que eu já vinha colocando para vocês. Mas o legal também que eu vejo desse trechinho é que ele encosta nessas questões de ética, de igualdade, de legalidade e de ética, né? Então a ética, ela caminha junto na obra do Aristóteles com a legalidade, com a lei, com o direito, né? Isso é fundamental. E é isso que a gente está estudando esse semestre, né? Possibilidades de relação e dissociação entre ética, política, legalidade ou direito, né? Melhor dizendo, o direito e a justiça. E aqui parece que uma outra relação que já começa a aparecer é que a lei, ela especifica parte da ética, né, da eticidade. Parte do que é ético provém da lei, daquilo que é definido como pertencente ao outro pela lei. E muitas vezes isso vai ser atos de coragem, atos de temperança ou mesmo de abstenção da ira, né? Por exemplo, agora, infelizmente, a gente tem visto aí aumentar esses casos de feminicídio em virtude dessas circunstâncias, né, de reclusão nas casas que a gente está tendo. Isso aí a gente pode entender como um movimento de ira da pessoa, né? E a pessoa não consegue se controlar e acaba matando ou fazendo alguma violência doméstica, né? Essa questão da ira, ela é um vício em si mesmo. Contudo, quando ela afeta a vida da outra pessoa, ela passa a ser uma injustiça, né? E quando ela afeta retirando a vida da outra pessoa, aí é uma injustiça gravíssima, um homicídio, né? Retira aquilo que pertence ao outro. O que moveu ele fazer isso foi a ira, mas a consequência disso é uma injustiça porque tirou a vida da outra pessoa. Bom, dando seguimento aqui, terceiro parágrafo diz o seguinte: a primeira forma de injustiça mencionada é determinada de acordo com a transgressão da lei. Mas uma vez que a iniquidade não é ela mesma coisa que a transgressão, mas algo diferente, como se fossem partes relativas a um todo, pois se todo o iníquo transgride a lei, nem toda a transgressão é iníqua, assim também praticar injustiça não tem o mesmo sentido consoante for tomada na sua acepção particular ou na geral. Na primeira acepção é como se uma parte de um todo, na segunda é o próprio todo. A própria injustiça particular é parte da injustiça universal, tal como a justiça particular é parte da justiça universal. Então, isso aqui para mim também é evidente, né? Na medida em que justiça é dar a cada um o que é seu, e dar a cada um o que é seu passa pelo autocontrole da ganância e pelo autocontrole da covardia e da intemperança, se a gente pegar o que é específico da justiça, nós estamos falando só da ganância. Só que se nós pegarmos a justiça tomada em todas essas acepções, que leva a dar a cada um o que é seu, inclusive atos de coragem, atos de temperança e atos, né, de generosidade, nesse sentido, a própria justiça específica, essa que diz respeito à razoabilidade da ganância, é também parte de uma justiça mais ampla, né? Do objeto dessa justiça mais ampla, que tempera todas as emoções, tá? Então, e sentimentos. Então, me parece assim, se a gente tomar o que ele está traduzindo aqui por justiça universal, mas que nem eu disse, pode ser justiça
geral também, se a gente tomar essa justiça universal geral, ou a justiça enquanto toda a virtude, obviamente ela envolve a coragem, a temperança, a generosidade, mas também envolve a justiça em seu objeto específico próprio, que é a ganância. Tá? Dando seguimento. Temos ainda de discutir o que diz respeito à justiça e à injustiça no sentido particular, bem como o que diz respeito à disposição justa e injusta em sentido particular. Sejam assim deixadas fora de consideração a justiça prescrita segundo a excelência universal, enquanto uso da excelência universal na relação com o outro, bem como a injustiça total, enquanto uso da perversão total na relação com o outro. É evidente como se deve distinguir, respectivamente, as disposições justa e injusta, porque quase todas as ações conforme a lei são, na sua maioria, ações comandadas pela excelência universal. Isso é aqui sim, né? Aqui começa o ponto assim central do nosso grupo de pesquisa, que é: a lei prescreve a matéria das ações de todas as virtudes, né? Então, como separar o direito da ética, se o direito ele prescreve atos de temperança, prescreve atos de coragem, prescreve atos de generosidade, né? Pensem vocês, né? O direito penal, por exemplo, determina que se você causou um acidente de trânsito, você deve prestar socorro. Ao mesmo tempo que isso é uma medida de justiça, é devido à vítima do acidente o socorro, é também um ato de coragem que é devido, né? Porque você vai ter que ficar no local, socorrer a vítima e além disso, né, sofrer as consequências daquilo que você fez, né? Então, acaba que o direito penal, por exemplo, proíbe que você furte ou pratique um roubo, subtraia as coisas alheias. Isso é também uma ação de justiça, né? Ou seja, não pegar o que é do outro seria injusto, mas também ao mesmo tempo pode ser uma ação de temperança, na medida que muitas vezes o que você quer pegar do outro, ou poderia querer pegar do outro, é algo que poderia lhe gerar prazer. Sei lá, você poderia pegar não só dinheiro, mas um veículo que você não tem acesso, um alimento, alguma coisa, né? E eu não estou me referindo, obviamente, aqui ao furto famélico, né? Mas aquele caso em que a pessoa vai no supermercado e subtrai alguma coisa de grande valor de alimento, né? Então, ou por exemplo, né? Eu vou pegar talvez um exemplo que me ajude um pouco mais. A pessoa furtar alguma coisa para adquirir uma droga que ela é viciada, né? O crack, por exemplo, né? Que boa parte dos furtos, aqui pelo menos em Porto Alegre, são realizados para custear o uso de drogas, né? Para custear o seu uso de drogas. E nesse caso, ele está praticando uma injustiça, que é subtrair o que é alheio para dar vazão a um prazer momentâneo que ele quer ter. Nesse caso, é o prazer que move ele subtrair o que pertence ao outro. Então se torna uma pessoa que furta, um assaltante, em razão do vício e da busca do prazer irracional, né? Bom, dando seguimento aqui, e aqui a lei proíbe esse ato, né? Antes de dar seguimento, a lei proíbe esse ato exatamente, né? Proíbe esse ato de intemperança exatamente porque ele afeta a outra pessoa, né? E busca... O Aristóteles dá um passo a mais, e aqui é o passo da formação ética, porque não é só porque afeta a outra pessoa, mas a lei vai buscar formar essa pessoa, né, que é intemperante, no sentido que ela desenvolva um hábito de se autocontrolar a sua intemperança, né, e modifique-se não só a sua conduta exterior, mas o seu interior, o seu caráter. Porque não só pela sociedade, que será melhor se ela se autocontrolar, mas também por ela mesma, que será uma pessoa melhor, né? Isso me parece exatamente aqui a linha tênue, né? Aqui exatamente o ponto que o direito da nossa época, né? Um direito juspositivista ou pós-positivismo, como quer que chamem, né? Mas que separa, e um direito liberal, certamente, que separa
o direito e a política da ética, dos valores éticos, não só da religião, né, mas também dos valores éticos. É exatamente nesse ponto aqui que eu acho que o Aristóteles tem algo a contribuir conosco e mostrar alguns desafios para um direito que acha que consegue se separar absolutamente da ética, tá? Dando seguimento, e esse já é o último parágrafo, a lei obriga, portanto, a viver de acordo com cada excelência em particular e proíbe agir segundo cada forma particular de perversão. Quer dizer, os dispositivos legais produtores da excelência universal foram legislados com vista a uma educação que possibilite a vida em sociedade. Tá? Então aqui é um outro ponto fundamental para aqueles que estudam Aristóteles, que é o direito, ele trabalha moldando o caráter das pessoas juntamente com a educação, aquilo que em grego é a paideia, ou seja, o direito sozinho, ele não dá conta de formar o caráter dos seus cidadãos, mas a paideia, que é a educação cívica, juntamente com o direito, vão buscar formar o caráter dos cidadãos para que eles sejam pessoas melhores, tá? Formar cidadãos para a sociedade também. Saber se a educação que torna cada um indivíduo bom em sentido absoluto resulta da perícia política ou de alguma outra ciência, ter-se-á de determinar depois. É que talvez não seja a mesma coisa ser um bom indivíduo e um bom cidadão. Isto é, um membro da sociedade. Isso aqui é genial. No começo da política, e eu acho que a gente vai ver mais adiante nos nossos encontros, o Aristóteles vai discutir se o bom cidadão é o mesmo boa pessoa, bom indivíduo. Ou se uma boa pessoa pode não ser um bom cidadão. Tá? Isso aqui está na política e é genial. Ele segue aqui. A justiça particular e o sentido do justo que lhe é conforme tem duas formas fundamentais. Então agora vamos falar assim, justiça enquanto justiça, sem falar nas outras virtudes, apenas naquela que diz respeito à ganância, né? O ter o seu e não ter o que é do outro, né? E esta sim, justiça que ele está chamando aqui de justiça particular, ela diz o seguinte, ó, uma tem duas formas, né? E ela diz, uma tem o seu campo de aplicação nas distribuições da honra ou riqueza, bem como de tudo quanto pode ser distribuído em partes pelos seus membros de uma comunidade. Na verdade, é possível distribuir tudo isto em partes iguais ou desiguais, por uns e por outros. Esta é a justiça distributiva. Então, quem já estudou comigo ou já leu meu texto A Virtude da Justiça, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo, inclusive, quando eu disponibilizar esse vídeo no YouTube, sabe que a justiça particular pode se dar nas distribuições dos bens ou dos encargos de uma comunidade política, e a justiça corretiva ou comutativa, como é o caso do Tomás de Aquino, corretiva em Aristóteles, ela se dá quando há as trocas, né? Depois de atribuir as coisas, bens e encargos, as pessoas trocam entre si. Por exemplo, o exemplo do Aristóteles aqui, trocam casas por sapatos, né? E assim por diante. Aquele que tem em excesso alguma coisa vai oferecer para a comunidade em troca ou de moeda ou de outra coisa, e depois vai usar a moeda para adquirir outra coisa, né? Nesse sentido, ele tem um tratado da moeda no meio do tratado da justiça dele, né? Porque a moeda, nesse sentido, é um facilitador das trocas, então ela tem uma função para a justiça. E ter moeda, no caso dele, é uma demonstração que você atendeu à necessidade de outras pessoas, porque você deu aquilo que ele tinha em excedente e eles lhe deram em moeda em troca. E, ao mesmo tempo, é uma garantia que você vai ter as suas necessidades futuramente atendidas, né? O professor John Finnes, deixa eu ver, eu não estou com o livro dele aqui em mãos, né? Mas o professor John Finnes, ele faz algumas críticas, se eu não me engano, no Aquinas, a respeito da nova economia de mercado, quando a própria moeda ela é capaz de gerar mais moeda, porque a moeda se transforma num meio de produção para nós hoje em dia, e essa acepção de moeda que vigora até a Idade Média, né? Então isso aqui deve ser certamente assim um pouco algumas questões aqui devem ser um pouco moduladas assim para os nossos dias de hoje, devem ser adaptadas, né? Porque diferentemente na época do Aristóteles, moeda não gerava moeda. Moeda era um instrumento de troca.
por isso tinha uma função para a justiça. Para nós, a moeda é um instrumento de troca, posso com a moeda adquirir alguns bens, mas também é um fator de produção, é um dos elementos de produção. A moeda na nossa sociedade, o capital é capaz de produzir mais capital. Então, não guarda uma proporção assim imediata para a obra do Aristóteles e Tomás de Aquino. Tá? O professor John Finnes faz esse estudo, se tiver interesse, na obra Aquinas. Bom, dando seguimento aqui, a outra forma fundamental, então uma forma é a justiça distributiva, que distribui honras e riquezas, né, encargos e benefícios de uma comunidade política. A outra forma fundamental é a corretiva e aplica-se nas transações entre os indivíduos. Esta é, por sua vez, bipartida, conforme diga respeito a transações voluntárias e involuntárias. Então, a justiça corretiva, ela vai dizer respeito às transações voluntárias e as involuntárias. Assim, voluntárias são as transações como a venda, a compra, o empréstimo a juro, a penhora, o aluguel, o depósito e a renda. Chamam-se voluntárias porque o princípio que preside a tais transações é livre. Tá? Aqui não está claro nesse trecho, mas se vocês forem ler outros trechos em que o Aristóteles fala sobre o voluntário e o involuntário, e ele fala também quando a pessoa não teve a intenção e produziu o resultado, 2 pontos aqui interessantes. Primeiro, voluntariedade, diferente da gente que toma o voluntário aquilo como quis fazer, na obra dele parece que voluntário é quis sofrer ou não quis sofrer. Por exemplo, numa compra e venda, para nós parece que a pessoa quis comprar. Para ele seria assim, a pessoa do outro lado quis vender ou não quis vender e teve o objeto subtraído, né? Então, para ele o involuntário é um roubo, por exemplo, né? A pessoa, não é que roubar para nós é eu quis subtrair ilegalmente o que pertencia a outra pessoa. Isso seria um roubo, o exemplo de roubo. Para ele, o roubo seria uma operação involuntária, porque eu não quis dar para outra pessoa aquilo que me pertence e ela me tomou. Isso seria o involuntário, é invertido a relação para nós. Né? Aqui não está claro, mas na obra dele, isso em outras passagens fica mais evidente. E o que é importante é que essas ações, quando elas são não intencionais, por parte de quem pratica, pelo menos, elas são sujeitas ao perdão. Então, nem todas as ações que a pessoa praticou e pratica normalmente, intencionalmente, elas são puníveis. Mas quando você for ler a equidade, e a equidade ela abre um campo para o perdão, e para o perdão judicial, inclusive, né, as ações que a pessoa praticou sem a intenção e que não é um hábito dela praticar, são perdoáveis. Então, para a justiça também tem um papel fundamental, né? No sentido de definir ações que são perdoáveis ou não são perdoáveis, que devem ser punidas, que demonstram o caráter da pessoa, e quando não há intenção, entra no campo do perdão para o Aristóteles. Dando seguimento aqui, dentre as transações involuntárias, umas são praticadas às escondidas, como o roubo, o adultério, o envenenamento, proxenetismo, a sedução de escravos, o assassinato e o falso testemunho. Outras são também violentas, como o assalto, o aprisionamento, o assassinato, rapto, mutilação, linguagem abusiva e insulto. E com isso, terminamos nossa leitura e estudo do livro 5º da Ética Nicômaco, capítulo 2. Né? Acho que deu para ficar claro aqui que há muitas relações entre a ética e a justiça, entre a ética, a política, a justiça e o direito. As 2 principais relações que me chamam a atenção neste trecho aqui é essa relação em que a ética ou as demais virtudes éticas, no caso, como a coragem, a temperança, né, a própria generosidade, podem afetar na própria justiça e no direito, né, nas consequências do direito. Porque se a gente tomar a justiça como dar a cada um o que é seu, e o que fixa o que é seu é o direito, a lei, né, o que fixa o direito de cada um é a lei, o direito objetivo, né, o que acontece? Ao mesmo tempo, fazer o que é de justiça é obedecer à lei. Né? E, ao mesmo tempo, a lei prescreve a ação não só
que dizem respeito à ganância, né, à moderação em relação à ganância, mas também ações de coragem, de temperança e de generosidade. Logo, há uma primeira relação, que é uma relação de que a lei cria parte da ética e da moralidade, né? Definindo algumas coisas como devidas e algumas coisas como obrigatórias, não apenas para ti, contigo mesmo, mas para com a sociedade e para com os teus concidadãos. Atos de coragem, como eu dei o exemplo, né? Se você atropelar alguém, você é obrigado por lei a socorrê-lo. E isso vai exigir alguma coragem de você, seja uma coragem médica, mas mesmo que não seja essa, uma coragem de enfrentar as consequências do teu atropelamento, da tua ação, né? Por outro lado, a lei também ela ajuda, na medida que ela prescreve esses hábitos da virtude da coragem, da virtude da temperança, da virtude da generosidade e da própria virtude da justiça, que diz respeito à ganância, né? Como ela prescreve esses diversos hábitos e faz com que as pessoas se habituem a agir de determinada forma, de maneira corajosa, temperante, generosa e não gananciosa no mau sentido, ela acaba formando o caráter das pessoas, porque se a pessoa não obedecer à lei, ela vai ser submetida à coerção, à força do Estado, né? Então, ela acaba formando o caráter do cidadão. Diz o Aristóteles depois na política, acredito que nós vamos ver, né? Que o ensino alcança a razão e a lei alcança o hábito da pessoa. Faz a pessoa desenvolver um hábito, né? Mas depois o estudo filosófico da ética e da política faz com que a pessoa se convença que aquilo de fato é bom e por que é bom, né? Está no livro 7 da política. E acho que com isso nós podemos encerrar momentaneamente o nosso encontro, porque agora em seguida às 15h30 podemos fazer um encontro debatido no Google Meet. Então todos estão convidados, desculpe, seja no Facebook, seja no Instagram. Tá? Eu estou transmitindo aqui, tem vários celulares aqui, tá? Estou transmitindo em várias plataformas. Então, agradeço muito a vocês, um abração. Para quem eu não for encontrar no Meet, nos vemos semana que vem. Agora, quem quiser me encontrar no Meet para tirar algumas dúvidas e debater, expressar sua opinião a respeito das relações entre ética, política, direito e justiça, vejo você no Meet. Me peça, se não tem o link ainda da reunião, pelo chat. 15h30, 3 horas da tarde e 30 minutos. Um abração para vocês.